Boa noite, tudo bom, galerinha? Gente, hoje nós estamos aqui ao vivo, né? Para conversar um pouquinho com uma grande amiga. E nós estamos aqui comemorando, em comemoração ao mês, né? Eu coloquei o mês das mulheres, né? Não coloquei apenas um dia da mulher. Eu coloquei o mês das mulheres. Então, Dani, Bruno, meu amigo, obrigada. Ai, gente, muito obrigada por vocês estarem aqui. Ana, muito obrigada. Então, assim, hoje, tá todo mundo me ouvindo? Faz assim pra mim, ó. Se tá todo mundo me ouvindo direitinho. Nós vamos dar continuidade àquela série de lives que nós começamos na quarta-feira passada, intitulada Em Mulheres Reais, Mulheres Guerreiras, né? Essa série de lives em comemoração e é homenagem a todas as mulheres, todas as mulheres. E aí nós escolhemos algumas mulheres aí para estarem conosco, compartilhando as suas vitórias, compartilhando as suas guerras, né? E incentivando outras mulheres. Na quarta-feira passada a gente estava aqui com a Dani. Foi muito produtivo. Quantas pessoas se viram na história da Dani, quantas pessoas se colocaram no lugar da Dani, aquilo que a Dani tem passado. E eu hoje vou estar com uma mulher também, guerreira, que é a Gabriele Rocha. Ela vai se apresentar, vou esperar ela pedir assim para entrar. E a gente vai estar para vocês tudo aquilo que a gente tem vivido, né? Eu, como psicopedagoga, a gente tem visto quantas mães, quantas mulheres, né, têm chegado ao consultório e a Gabi também é uma delas. Então, boa noite, Gabi. Boa Seja noite. bem-vinda. Obrigada. Consegue me ouvir direitinho? Ótimo, estou te ouvindo Que bom. muito bem, muito bem. Eu vou pedir, Gabi, para você se apresentar, né? Fazer a sua apresentação, as suas considerações iniciais, né? Que você possa falar um pouquinho sobre você, quem é você, para que as pessoas possam te conhecer. Tá bom. Então, meu nome é Gabriele Rocha, né? Primeiramente, queria agradecer muitíssimo esse convite para participar dessa live. Eu sou nutricionista, né, de profissão, sou professora da UF, já estou na UF há 9 anos. Sou casada, esse ano faz 9 anos também que a gente casou, né? E temos 2 filhos, a Thalita de 7 anos e o Henrico de 2. O meu contato com a Aline, assim, é de muitos anos, né? Porque os nossos maridos se conhecem, trabalham juntos e tal. E a partir da pandemia, né, do ano passado, a gente acabou se aproximando muito por conta das nossas caminhadas, né? Eu entrei num propósito de cuidar da saúde, de emagrecer, e sendo profissional da área de saúde, sempre me preocupei muito com isso. E chegou um momento que eu não estava conseguindo mais dar conta de tantas atividades e o meu corpo tinha ficado meio que de lado, né? Minha saúde, na verdade. E aí eu consegui essa companhia maravilhosa. Eu falo para a Aline que é a nossa terapia, que a gente conversa e a gente fala bastante, a gente troca muita ideia, a gente se ouve, né? A gente se escuta, se respeita, é muito legal. E agora, né, com o Henrico tendo feito 2 aninhos, ainda procurei aqui a Aline profissional para me ajudar, porque o Henrico está com um atraso na fala, né, na linguagem, e a Aline vai me ajudar aí a conduzir também essa orientação, né, dele poder se desenvolver melhor. E é isso, eu conto muito com a tua ajuda, assim, eu sei que você já me ajuda bastante, né, enquanto amiga, nas suas orações, e agora também profissionalmente.
Que bom. Fiz um resumão, Que né? bom. Fez, né? Uma coisa boa, maravilhosa. É muito bom saber que a gente acrescenta na vida do outro, né? E com você não tem sido diferente, né? Porque a gente se conhece até antes do seu casamento. Verdade. Né? Enquanto você ainda namorava, você nem noiva era, você estava namorando, Verdade, a gente já se conhece. Então tem muito tempo que a gente se conhece. E essa conversa, esse bate-papo de hoje é mais para a gente mostrar. A gente pode aí, se você concordar, mostrar os dois lados, né? Tanto a Gabi profissional, Nutri, que me ajudou muito quando eu comecei a trabalhar com gastronomia, que me orientou e que me mandou um livro dessa idade para eu poder ler e estudar, para eu poder conhecer um pouco da gastronomia. E também a Gabi mãe, Gabi mulher, Gabi amiga, né, que está aí junto com a gente aí comigo nesse período. O que eu gostaria, Gabi, que você colocasse para a gente hoje como que foi esse período de pandemia, você e seus filhos em casa, no caso, você e a Tatá, né, a Thalita, ela estava na fase da alfabetização, né? Quantas mães que trabalhavam fora teve que estar fazendo home office. Como que você desenvolveu essa rotina? Me conta um pouquinho para a gente poder iniciar essa live. Então, amiga, assim, tudo que a gente conversa, né? Para mim, eu trabalho muito bem com rotinas, né? Obviamente que a nossa rotina foi quebrada no início da pandemia. Acho que nos primeiros 15 dias eu ainda fiquei tateando um pouco, tentando entender como que as coisas aconteceriam, né? Acredito que isso tenha sido também o sentimento assim de muitas pessoas, um pouco de ansiedade, de angústia, sem saber muito como conduzir todas as atividades que agora deveriam ser feitas somente dentro de casa, né? Então, depois de um tempo, eu dei uma arriscada de ir até a rua, que é aqui onde a gente mora, graças a Deus tem um espaço aberto grande, e aí eu percebi que as pessoas estavam saindo em famílias, né? Estavam saindo ao ar livre, cada um na sua, e né, sem contato físico, e eu achei aquilo ali bem interessante, né? Tinha um cuidado de estar em isolamento social, mas também não deixaram de fazer algumas atividades com os seus filhos. Então esse foi o primeiro alerta que me acendeu, de que eu deveria estabelecer uma rotina dentro de casa, mas eu também deveria ter uma outra rotina fora de casa. E foi isso que eu fiz. Todos os dias em que eu não tinha, né, reuniões ou aulas para ministrar no home office, eu descia com as crianças para que eles pudessem pegar sol, para que eles pudessem, né, esticar as pernas, correr, brincar. Henrico começou a andar no iniciozinho da pandemia, né? A pandemia começou 15, 16 de março, é quando ele começou a andar. Então, para você ter uma ideia, ele não tinha nem chinelo, porque ele só andava de meia engatinhando. Então, a gente ainda teve que administrar isso, né? Ele ter que andar, e eu botava aquelas meiazinhas, tipo um propézinho nele, para ele poder andar bastante aqui embaixo. E aí, eu fiz isso com a Thalita também, e incentivei para que ela andasse de bicicleta. Foi até muito interessante essa parte, porque logo que a gente começou a andar de bicicleta com rodinha com bastante frequência, logo depois ela pediu para tirar as rodinhas. Aí o pai ainda sugeriu, né? Tira só uma, não tira as duas. Ela, não, quero tirar as duas. Foi bem decidida, né? E eu gosto tanto disso nela, porque ela é super decidida para fazer as coisas que ela quer. E aí a gente tirou as rodinhas, eu desci com ela sem rodinha. Óbvio, ela caiu um pouco e tal, e foi um sucesso. Depois ela já anda aqui o espaço todo sem as rodinhas, e foi muita alegria minha ter podido participar disso. Talvez se não tivesse pandemia eu não conseguiria ter essa participação ou essa frequência que eu tive com eles. E isso foi muito legal, porque eu vi o Henrico andando, eu vi a Tatá andando de bicicleta sem rodinhas. Então eu comecei a enxergar a pandemia, o período de isolamento social, como um período que Deus me deu para estar com a minha família. Obviamente que eu não queria que nada disso estivesse acontecendo, nem que as pessoas estivessem doentes ou falecendo, perdendo seus entes queridos, né? Mas eu tentei olhar como uma bênção e como tentando ver pelo lado bom. Até comentei isso com a pastora Denise, que está até aqui também. Eu já vi que a pastora está aqui. E ela me orienta muito, sabe? Ela me dá um norte assim, de muitas coisas.
E eu comecei a ver as coisas pelo lado bom. Falei, se é um tempo para eu ficar com a minha família, é isso que eu vou fazer. E aí as aulas da Thalita retomaram. Eu comecei o processo de alfabetização dela em casa, né? Eu assistia aos vídeos da professora e eu sentava com ela. E claro que eu tive que fazer uma rotina, porque também tinha a rotina do Henrico. Então, muitas vezes a gente conseguia estudar com o Henrico dormindo na parte da tarde, ainda bem que ele ainda tira essa sonequinha depois do almoço, então eu conseguia de manhã Sim. ficar com eles, de tarde eu estudava com ela. E muito, em geral, à noite é que eu cuidava dos meus estudos, do meu trabalho. E aí, quando eu retornei ao trabalho de fato, que as aulas remotas, né, na UF só retornaram em setembro do ano passado. Aí foi que ficou um pouco mais pesado, mas eu também consegui reajustar essa rotina. E depois, em outubro, a Thalita conseguiu voltar para a escola, porque as escolas reabriram. Então, outubro, novembro e dezembro, ela conseguiu finalizar o primeiro ano na escola. Graças a Deus, se alfabetizou, né? Ela está alfabetizada, já está no segundo ano direitinho. E então, aí no eu caso, consegui... no caso, se alfabetizou com a mamãe em casa, com você. Uhum, com certeza. Debaixo de muito Muito suor, bom. muito sacrifício. Sim, Alfabetizou sim. em casa. Que bom. Mas assim, Então, eu assim, tenho muita você... felicidade de ter conseguido isso também, porque foi uma conquista nossa, né? Porque eu não sou professora de criança, né? De educação infantil. Então, eu sei que teve que ter perseverança, paciência, muitos dias foram difíceis, mas a gente conseguiu. E eu dou glória a Deus por isso, sabe? Foi uma vitória muito grande mesmo. E algumas Que mães bom. desistiram, né? Teve mãe que tirou a Uhum. criança da escola, não deu sequência, enfim. Eu também tive o privilégio de poder trabalhar em casa. Eu sei que muitas pessoas também não puderam fazer isso, né? Sim, Então, eu sim. não posso nem deixar de sinalizar que outras mães tiveram outras complicações também, por Outras isso não questões. conseguiram levar adiante. Eu graças a Deus, eu consegui, porque foi uma coisa assim, que eu estabeleci a minha rotina de fazer comida, cuidar da casa, cuidar do Henrique, cuidar dela e cuidar do meu trabalho. E graças a Uhum. que Mesquita, né, o Hélio continuou trabalhando normalmente. Então, eu organizei aqui as coisas da casa com as crianças. Óbvio que também algumas vezes saiu um pouco dos eixos, né? Mas em geral deu certo. Então eu gostei dessa coisa de estabelecer a rotina. E à noite era o meu tempo, né? Meu, que era que eu saía para caminhar. Fazia a minha atividade. Foi quando a gente passou boa parte do tempo aí, dividindo aí esses dias de Estamos, caminhada e de pandemia, né? eu comecei em abril, você já tinha começado antes, né? Eu tinha recomeçado em Já tinha abril, começado você em já janeiro, tinha quando eu estava começado. de férias. Você começou já antes em janeiro. Gabi, parabéns, né? Porque alfabetizar uma criança requer muita experiência, né? Requer muito tato, muita didática, mas também requer muito afeto. Eu costumo dizer Verdade. que a aprendizagem ela vem por meio do afeto. Né? Quando a gente consegue afetar o outro, a gente consegue criar vínculo, a gente consegue mudar comportamentos e aí a gente começa a observar a aprendizagem acontecendo. E isso é muito importante, isso é muito legal. Então foi um privilégio não só para você, mas para a Tatá também ser Ah, sim, alfabetizada pela mãe, né? Em com casa, certeza. obviamente com algumas orientações da escola, mas no 100, vamos dizer assim, que 95% por você, né? Com Em casa. certeza. Então, parabéns por essa iniciativa aí por mais que tenha visto a dificuldade, porque a educação ela requer resiliência, né? A educação ela Verdade. requer continuar e querer e essa busca, você incentivar e motivar a Tatá a ler, né? E não só a ler, a andar de bicicleta, que é um outro saber, é um outro tipo de aprendizagem, mas também é uma aprendizagem em relação também ao Henrico, ao andar, ao se locomover, a aprender a andar, algo que ele nunca tinha feito, é um bebê, né? Tem Verdade. 2 aninhos ainda, então você conseguiu motivar o seu filho para essa prática de caminhar, de andar. Conta para mim a importância, né, da rotina, né? A importância da rotina nesse período de pandemia na sua casa, na sua família. Qual foi a importância? Como você viu de quão importante foi estabelecer rotinas?
Queria aproveitar que você já me deu a palavra de novo e agradecer, né? Eu tô lendo aqui, beijo Lu e ADN, beijo Camila, pastora, tô vendo um monte de gente linda aqui. Obrigada pela presença de todo mundo. Então, foi um desafio sim, né? Eu vi que teve uma postagem aqui também, uma pessoa falou que foi um desafio, claro que foi, não foi fácil todo dia. Teve dia que eu brigava, né? E aí a gente tem que ser um pouco mais duro. Às vezes também ela chegava para mim e falava, não quero estudar hoje. E aí eu tentava relaxar e entender também que ela estava totalmente fora da rotina dela, de ir para a escola, de ir para o balé, para o jazz, para a natação, para tudo que ela fazia, até para o inglês. E aí realmente a gente tem que ter essa compreensão e tentar alcançar o equilíbrio, mas realmente não é fácil. A rotina me ajuda, por quê? Porque eu estabelecer o que eu vou fazer em cada horário e tentar determinar isso também para o horário das crianças, faz com que eu consiga fazer mais coisas. Então, nesse sentido, eu consigo fazer com que o meu dia seja mais produtivo. E eu consegui a maior parte das vezes. Então, eu chegava no final do dia satisfeita, porque o que eu tinha que fazer aquele checklist meu, né, mental, na agenda, às vezes anotando mesmo, eu conseguia alcançar. E isso me deixava muito satisfeita, muito tranquila. Mas também não ficava insatisfeita ou eu me sentia culpada quando eu não conseguia. Foi até o que eu comentei contigo na caminhada essa semana. Eu quero ser Mulher Maravilha, não. Deu, beleza, ótimo, maravilha. Não deu, amanhã eu tento ajustar. E era o que eu comecei, foi o que eu comecei a fazer. Isso aqui não ficou muito bom. Tem que dar uma ajustadinha nesse horário. Atrasou a alimentação deles por algum motivo, não ficou bom, não gostei. O horário de sono do Henrique ficou irregular e aí acabou atrapalhando. Enfim, eu tentava fazer esses pequenos ajustes, porque assim, o padrão da rotina, ele existiu, mas algumas vezes eu consegui, eu saía um pouco, às vezes tinha uma necessidade ou outra, e aí a gente acaba perdendo um pouco. Tem gente que até coloca isso, né, que quanto mais rotina a gente tiver, estudos, né, tem gente não, estudos já falam sobre isso. Quanto mais rotina eu tiver, mais fácil eu acumulo atividades, porque aquele padrão da rotina faz com que você vá no automático. Porém, a gente tem que tomar cuidado para que esse automático não seja algo negativo, que te force depois a sair dessa zona de conforto. Por exemplo, essa é a minha rotina, eu como, fico sentado na frente do sofá, isso é uma rotina sedentária, isso não é bom. Então, tem que tomar cuidado com isso, né? De não se sentir tão acomodado assim na rotina, porque o teu cérebro já está trabalhando daquele jeito, ele realmente se acomoda a essas funções pré-determinadas, que depois para você sair né, dessa inércia, né, dar esse pontapé inicial e sair da zona de conforto, isso pode gerar um conflito também. Então, eu tentei fazer com que fosse mais suave para mim e para as crianças, para que a gente pudesse se adaptar. E aí, os 15 dias primeiros em casa foram ruins, mas depois a gente conseguiu, né, saindo, e só do fato de descer, já poder andar um pouco, e aqui tem uma área verde muito extensa, isso já foi muito bom. Então a gente já conseguiu aproveitar mais. E como acho que a Camila que colocou, né, a gente conseguiu ter esse tempo de qualidade. E esse tempo de qualidade, contato de pais e filhos é essencial. E, novamente, eu agradeço a Deus por ter conseguido valorizar isso, porque não tinha esse tempo. Eu ia para Niterói trabalhar, ficava o dia inteiro, voltava, pegava as crianças, levava para natação, para a rotina da noite. Aí acabou, chegou em casa, tomou banho e dormiu. Então, eu tentei valorizar e ainda valorizo esse período que a gente tem. E eu hoje vejo que o tempo de qualidade é uma linguagem de amor para mim. Então, me sentia muito plena, completa, satisfeita em ter esse tempo de qualidade com a minha família, com meu marido e meus filhos. E isso eu sempre valorizei, sempre tentei fazer com que fosse algo assim, digno de nota, sabe? Fosse bom, um tempo de qualidade gostoso, que a gente pudesse orar junto, comer junto, rir junto, né? Curtir, olhar a paisagem juntos, enfim. Então, foi essa maneira, né, que eu consegui encarar tudo isso. E aí estabeleci uma rotina alimentar também e de exercícios, porque eu tinha já como meta no início de 2020 ter uma vida mais saudável para poder ter tempo de qualidade com os meus filhos na minha velhice, né, com os meus netos. Eu já estou pensando nisso agora, porque a gente sabe que, né, se a gente não pensa nisso agora, quando chegar...
Pois é. O tempo passa muito rápido. E eu já tô com 43, né, amiga? Então, 43 anos, eu não penso de novo nisso. Quando chegar aos meus 50, 60, eu não quero que meu corpo padeça. Eu quero continuar com a mesma energia, com a mesma vitalidade emocional, espiritual, física, mental, tudo que for possível para acompanhá-los. Porque eu acho que é justo isso, é salutar, Sim. né? Eu estar perto deles e... Porque eu quero também, né? Eu tenho esse desejo, então eu tenho que fazer por onde. E aí eu já tinha estabelecido isso em 2020. Quando veio a pandemia, eu aproveitei o momento para colocar essa rotina de fato, né, em voga. E aí eu perdi 18 quilos e estou mantendo. Foi muito legal isso para mim. Pastor, isso que é planejamento e organização, com certeza. Eu confesso que... Super. Eu confesso, inclusive, que às vezes eu ia dormir e ficava pensando, falei assim, como é que eu vou fazer? Aí eu pegava meu celular e falei assim, nossa, de manhã eu vou logo lavar a alface e deixar de molho para higienizar minha salada. Não, esperava o hortifruti chegar, ainda tinha assim, quarta-feira o hortifruti chega, isso, né? Porque a gente estava recebendo os alimentos em casa. Então, quarta-feira o hortifruti chega, aí o Hélio recebe enquanto eu caminho. Tinha algumas questões assim, né? Exatamente. Eu gostaria de agradecer as pessoas que estão entrando. E eu gostaria que você aí embaixo, ó, se está achando interessante, legal, aperta aí o aviãozinho, marca os seus colegas, chamam eles para poderem ouvir aquilo que a gente está falando. Perguntar também, né? Alguma coisa. São coisas bem interessantes e importantes para o nosso dia a dia. É a prática, né, de uma mulher de hoje, né? Uma prática da mulher de hoje. Tá dando tchau pra titia! É a prática da mulher de hoje. Gostou do tchau, né? Então, chame aí seus amigos, aperte aí, ó, o aviãozinho. E chame seus amigos para eles poderem participar com a gente aí da live, junto com o Henrico aí, ó, chamando todo mundo, dando tchauzinho. Vamos participar aqui da live. Gabi, você falou também que eu achei bem interessante a questão dessa rotina alimentar. Outro ponto que você falou que eu acho muito interessante é esse tempo de qualidade com a família, né? Tempo de qualidade pais e filhos, né? A gente bem sabe que muitos pais trabalham muito, precisam trabalhar e precisam trazer esse dinheiro, né? Trazer o sustento para dentro de casa. E às vezes não tem um tempo maior. Você viveu isso antes da pandemia, né? O tempo que tinha em casa, que você tinha anterior em casa, era um tempo curto, mas como era também esse tempo, né? Fala pra gente como que era esse tempo que você tinha com os seus filhos antes. A importância dessa qualidade. Às vezes a gente não tem um tempo muito grande para ficar com nossos filhos, mas até o pouquinho tempo que a gente tem, é a importância da qualidade nesse tempo que a gente tem com nossos filhos. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Posso. Só abrindo um parênteses aqui, né? O fato de eu estar em casa, assim, não diminui o meu ritmo de trabalho. Primeiro porque eu gosto muito do que eu faço. E depois porque as demandas foram bem grandes. Não diminui o ritmo do meu trabalho. Talvez o que fez com que eu produzisse mais, porque realmente eu produzi bastante ano passado, capítulo de livro, artigos publicados, foi o fato de eu não ter gasto tanto tempo no deslocamento, que é uma coisa que eu já tinha conversado várias vezes, né, que eu perdi muito tempo no deslocamento, e aí a pandemia veio mostrar que a gente consegue trabalhar de casa de maneira boa, mais leve, porque eu perco muito tempo no trânsito. Então, só abrindo esse parênteses, eu não deixei de trabalhar em momento nenhum, e muitas vezes me senti até trabalhando mais, porque chegava 10 horas da noite, 11 horas da noite, eu estava trabalhando ainda, que normalmente não acontecia. O tempo de qualidade com as crianças, eu tentava sempre fazer assim, por exemplo, se segunda a sexta eu tenho que trabalhar e os dias à noite eram para as atividades extra deles, né, natação, balé, jazz, como eu já falei, no sábado e no domingo a gente com certeza tinha que ter o nosso tempo. Então, antes da pandemia, a gente sempre fazia alguma atividade no sábado, no domingo com certeza era igreja de manhã,
era o dia de almoçar fora, é o nosso almoço em família, e é o nosso dia em família, é o nosso dia de qualidade, é o nosso tempo. É de estar junto, a gente gosta muito de ir lá no shopping downtown, né? Para quem conhece, lá é um shopping ao ar livre, e lá tem uns laguinhos com peixe, é de jogar pão pro peixe, né? Eu tenho inúmeras fotos da Thalita jogando pão para aqueles peixes. E agora o Henrico que joga pão pro peixe. Eu falo que aqueles peixes já conhecem a gente de longa data. Então, assim, coisas podem parecer muito bobas, né? Mas que eu sempre valorizei muito, que era o tempo de estar com eles, de curtir alguma coisa junto com eles, de passear, de fazer alguma brincadeira. Então, era um momento, assim, para a gente estar em família mesmo e conversar como foi a semana com calma. Então, para mim, o final de semana sempre era reservado para estar em família, especialmente o domingo. No sábado eu já ficava mais em casa para fazer almoço e tal, mas no domingo não. Era ir para a igreja, assistir ao culto, que eles sempre participavam, né, das salinhas infantis. Depois a gente almoçava, ainda ficava mais à tarde um pouco na rua, passeando, né, vendo alguma coisa. Enfim, fazendo alguma atividade voltada para as crianças mesmo, não era atividade de adulto, não. E até a gente tem as nossas atividades de adulto em casa. Até comentei contigo, né, que a gente adora tomar um vinhozinho numa sexta-feira, às vezes num sábado, e aí as crianças participam, eles tomam suco de uva, e aí Suco de eles, uva. o queijo, né, a Tatá adora Queijo, suco de uva, o Henrique também, e a gente fica no vinho e eles ficam participando no suquinho de uva, e o queijinho, né, o lanchinho serve para todo mundo participa, come e tudo mais. E a gente faz daquele momento um momento em família também. Só que aí é um momento um pouquinho mais adulto, porque tem um vinhozinho, a gente bota um filme para assistir. Mas enquanto eles estiverem acordados e estiverem aqui com a gente, eles participam também. Eu não tenho essa tendência de excluir as crianças das nossas atividades, não. Eu gosto muito da presença deles. Eu acho que, assim, eu tive filho, eu quero estar com eles, eu não quero excluí-los. Vou fazer uma viagem, não quero excluí-los, eu quero estar junto com eles. Até porque ao longo do ano, né, a gente sabe que a gente mais trabalha e faz outras atividades, temos outras responsabilidades, e aí eu gosto de quando a gente tem um tempo de qualidade, que seja a família toda. Às vezes eu saio com meu marido, vamos comer fora. Agora não, né? Antigamente isso acontecia. Aí chegava, Sim. nossa, tá vazia mesmo, só tem a gente sentindo falta, principalmente da Thalita, né? Isso acontecia muito quando a Thalita estava na Muito escola e a mais. gente tinha que resolver alguma coisa. Ótimo. É isso, respondi? Eu Nem quero, sei, eu quero- faltando. não, respondeu. O que faltou, que eu vou chegar, vou lembrar o que faltou, é a questão a questão da rotina alimentar, Ah, sim, né? tá. Você fez também, além dessa rotina, para você conseguir dar conta das crianças, das crianças, das questões da casa, né? Como nutricionista, tem essa questão da rotina alimentar, da melhora dessa comida, né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho, e se você puder, se você puder falar um pouquinho também da importância dessa alimentação para a vida dessa criança, para o desenvolvimento dessa criança, para a questão cognitiva dessa criança. Se você puder falar um pouquinho sobre isso, eu te agradeço. Tá, então olha só, eu tinha realmente esquecido, né? A rotina alimentar, ela foi criada, né? A gente sempre tenta manter um padrão com alimentação in natura, né? O máximo de alimentos in natura que eu possa colocar, eu vou disponibilizar para eles. O que são isso? O que são esses alimentos in natura? São aqueles que a gente compra e basicamente só lava e come. Sejam as frutas, os legumes, alguns, né? Hortifrutis e folhas e tudo mais. Então, o que a gente faz aqui em casa? Eu já aprendi assim e eu vejo que funciona de fato. A gente sempre faz o prato semelhante, né? Então, por exemplo, se no meu prato tem o arroz, uma carne, um frango, e tem legumes e salada, alface, tomate, aqui a gente gosta muito de cenoura crua ralada, né? E aí a gente coloca isso no prato, o prato das crianças vai com os mesmos itens. E aí pode ser que eles não comam, mas vai estar lá. Antigamente, quando a Tatá era criança, muitas vezes ela não comia. Hoje ela pede: ué, cadê a cenoura ralada? Mãe, cadê minha alface? Aí às vezes eu falo: não, é porque acabou e tal. Ih, esqueci de botar.
né? Pode acontecer mesmo, né, na correria. Sim, Henrico hoje sim. não tem muito hábito de comer folha, né? Ele está com um pouquinho de seletividade no paladar, então às vezes ele não aceita muito as coisas, e aí ele quer comer sozinho, então às vezes não dá para ele comer algumas coisas sozinho, cai tudo, né? O arroz, por exemplo, alguns legumes cortadinhos, e aí eu tento ajudar, ele não quer, e eu vou deixando, ele come com a mão e acaba selecionando o que ele quer somente, mas eu boto no prato. Aí até achei interessante, outro dia a gente saiu, não sei se a gente foi ao médico, o que a gente foi fazer, a gente acabou almoçando na rua. E aí eu sempre boto o raio da salada no prato, né? Aí ele foi lá e pegou a alface para comer. Então, é aquela coisa, ele vai sempre ver aquilo ali, ele vai ver que eu tô comendo, ele vai ver que o pai come, que a irmã come, ele não vai estranhar. Não pode achar que a criança nunca viu alface na vida, não sabe de onde veio, e aí, de repente, aparece no prato aquele treco verde. Né? Não pode achar que a Rapidinho, criança vai... gente, chama aí seus amigos para ouvir isso. Para ouvir isso. As crianças precisam conhecer os alimentos in natura, precisam se alimentar de forma saudável. Não só a criança, mas a família. Uma rotina alimentar não é para uma pessoa da casa. Então, ó, aperta aí o aviãozinho, chama os seus amigos que você sabe que precisa ouvir em relação à alimentação. A gente está vendo hoje essa questão de pandemia, as pessoas que estão acima do peso, as pessoas que têm diabetes, as pessoas que têm algum problema de saúde são as pessoas que estão sendo acometidas de forma mais grave. Então é importante que desde pequeno a gente venha ensinar os nossos filhos a se alimentarem de forma adequada. Mas não só os nossos filhos, né? Porque assim, a gente coloca lá para o nosso filho as verduras e os legumes, a gente está comendo aqui as frituras. A gente está aqui comendo as coisas que não deve. Então, eles vão querer também comer aquilo que está no nosso prato. Exatamente. Então, é muito importante a gente apresentar os alimentos para os nossos filhos e nós também criarmos novos hábitos alimentares. Né? Fala mais um pouquinho, Gabi, como que você trabalhou essa questão dessa rotina alimentar com seus filhos durante essa pandemia e como tem sido hoje o desenvolvimento deles em relação à alimentação. Obviamente, a gente sabe que o Henrique ainda está na fase de crescimento, de conhecer novos paladares, novos sabores, né? Então, ele ainda está num processo. Mas conta aí um pouquinho pra gente como que foi esse processo para vocês. É assim, para o Henrico, desde o período de introdução alimentar, né, que acontece aos 6 meses, eu sempre dei liberdade dele comer o que ele queria com a mão, oferecia os pedaços e os cortes de fruta conforme as recomendações. Tem vários vídeos dele, né, segurando mamão, abacate, comendo. E aí mantive esse processo. Hoje em dia, tem gente que até fala, né? Ah, uva você tem que cortar ao comprido. Ele come uva direto, ele enfia na boca, mastiga e come. Então, ele começou a ter o estilo dele, né, para comer. Quando começa a ficar com paladar seletivo, realmente é um pouco mais complicado, porque a criança ela acaba recusando alguns itens, né? Mas eu continuo oferecendo. Então, por exemplo, no café da manhã, vai sempre um iogurte ou algum leite, alguma coisa, vai um pãozinho ou um bolo e vai uma fruta. Eu não abro mão de colocar uma fruta cortadinha. Coloco uma maçã cortadinha, uma pera, coloco uva já higienizada e eles vão sempre né, tendo ali à disposição. Nem sempre eles comem, até a Thalita às vezes não come. Aí eu falo para ela, filha, você já tem entendimento, você não comeu fruta nenhuma hoje, então à noite você vai ter que comer uma fruta. Várias vezes ela voltou da natação e aí eu falava, olha, você vai jantar, mas sobremesa é a fruta. E a gente foi fazendo essa orientação. Durante a pandemia, o que eu fiz? Eu intensifiquei isso, esse contato com esses alimentos e eu hortifruti 2, 3, todas as alimentações, as refeições eram feitas em casa, então o consumo era muito maior e não havia motivo para ficar estocando. Né? Eu não precisava estocar para a semana inteira, se o rapaz entrega aqui todo dia. Então eu fazia pedidos para, então meu cardápio de segunda e terça é esse, então eu vou pedir isso. Para quarta e quinta é esse, eu vou pedir aquilo outro. Para sexta e sábado é esse, eu vou pedir aquilo outro. E aí eu conseguia ter sempre alimentos frescos e variados em casa. E aí, obviamente, que todas as vezes que a gente oferece um alimento... Tá travando um pouquinho, Gabi. Tá travando o meu? Gabi, tá travando um pouquinho. Tá travando. Espera só um minutinho para ver se destrava aqui. Não, tudo bem, mas sou eu que tô travando?
Tá me ouvindo, Gabi? Eu fiquei na dúvida se sou eu que estou travando ou é você. Eu tô te O ouvindo. seu tá travando um pouquinho. Tá, um Eu tô te pouquinho. ouvindo. Você que travou para mim, Aline. Tá dando aquele Deixa eu botar delayzinho. aqui no Galera, para vocês carregar, estão vou botar ouvindo no a meu, gente? no meu Dá 4G. uma. Você tá conseguindo me ouvir? Eu tô conseguindo te O ouvir. seu som, o seu som a gente não está conseguindo ouvir um pouquinho, e a sua imagem está meia trêmula um pouquinho. Eu acho que o meu tá tranquilo. É? É. Acho que agora já conseguiu. Acho que Foi? conseguiu restabelecer. Deve ter sido alguma Acho que sim. instabilidade aqui na rede. Na rede. Porque foi de repente, assim. Tá. Ok. Obrigada, gente. Ó, deixa eu só agradecer primeiro a galerinha, a Lê, minha irmã, que está aí assistindo. Gente, tem várias pessoas aí assistindo. Vou voltar a dizer, aquelas pessoas que você conhece, que você convidou para estar aqui com a live com a gente e que não pôde estar agora no ao vivo, vai ficar gravado no meu Instagram, mas também vai ficar gravado lá no YouTube, no meu canal. Então, vocês podem assistir novamente e também indicar para os seus amigos, para os seus colegas, para os seus vizinhos que precisam ouvir isso que a Gabi está dizendo, né? Essa questão de ofertar esse alimento para essa criança, né? Quantas crianças a gente tem visto hoje que estão acima do peso, né? Que estão precisando de uma orientação de uma nutricionista, que eu digo que é 01. Gente, deixa eu abrir um parêntese aqui para falar de Gabi, só um minuto, que eu tenho que dar uma rasgada aqui de seda. Tem que dar uma rasgada. A Gabi, na minha vida e da minha família, a Gabi, ela tem uma importância 01 na nossa vida, né? Se não fosse a Gabi nos ajudando, nos orientando com a minha mãe, como minha mãe tinha que se alimentar, o que minha mãe tinha que comer, como minha mãe tinha que se alimentar quando minha mãe começou a usar sonda. Gente, acontecia, a glicose da minha mãe subia, eu falava, Gabi, sabe? E a Gabi vinha com todo esse amor, com todo esse carinho. E minha mãe ficou de 12 a 13 anos com Alzheimer. Com sonda, acho que foram 3 ou 4 anos. E olha quanto tempo essa criatura me auxiliou com a minha mãe. Se fossem minha mãe com Alzheimer, se fossem outros tempos, né? Eu tenho certeza que talvez, por exemplo, o irmão gêmeo da minha mãe que morreu também de Alzheimer, a questão dele foi alimentar, que ele morreu de desnutrição, porque ele não conseguia se alimentar. Então, eu digo que a Gabi, ela tem um know-how de conhecimento nutricional enorme, né? Um amor com o que ela faz. São enorme. 20 anos de formada já, amiga. Muito tempo. Então, muito tempo. É uma pessoa que... Tem gente que tem 30 anos de formada, amiga, que não vai, entendeu? Que não tem que ter amor. É aquilo que eu falo, tem que ter afeto, tem que ter muita coisa, sabe, para você ser esse profissional. Então, parabéns, tá, Gabi, pela forma que você fala com seus pacientes, vamos dizer assim, que você faz isso também em casa. Faço, com certeza. Você faz dessa mesma forma, você vive a nutrição. Então, continue falando, que deu um bug aí, você estava falando da questão de estar ofertando as frutas para as crianças no café da manhã, quando elas não conseguem de manhã comer a frutinha, você oferece de novo, você não desiste, sempre deixa disponível. Isso. Então fala lá. Eu sempre deixo disponível e sempre coloco também salada nas grandes refeições. E aí, quando a salada... a salada pode variar um pouco, assim como os legumes, né? E as próprias frutas, mas quando eu percebo que há uma preferência, eu vou por ali, porque é mais fácil. E aí a gente consegue... Obrigada, pastora. Trabalhei tanto tempo no Cardoso Fontes com você, né? Que saudade que dá. Quando você consegue perceber
que a criança já está aceitando, aquela ali é a brechinha para você ir introduzindo novos alimentos. O que eu tenho visto também são as pessoas... Rapidinho, Gabi. A Ana está dizendo que profissional maravilhosa. A Ana foi minha coordenadora no mestrado. Ah, que gracinha. Né? Uma pessoa, assim, excelente. E a Andréia Martins, a minha irmã, também entrou aí falando sobre o seu trabalho, tá? Então, parabéns, parabéns. Glória a Deus, que bom. Fico muito feliz. Pode falar. Então, aí, o que eu fazia, né? O que eu faço ainda? Eu vou por essa brecha, né? E hoje eu tenho visto que as pessoas têm trabalhado muito com horta, para que as crianças possam ter contato desde sempre, né? Com temperos, algumas árvores frutíferas, na verdade, né? Que podem ser colhidas. E também, uma outra forma de repente, fazer com que a criança entre em contato com um alimento que ela rejeita, é fazer com que ela brinque com o alimento, cru mesmo. Você quer que a criança coma brócolis? Acho que até dei esse exemplo para você, se não me engano. Então você vai pegar a arvorezinha do brócolis, e o Henrique está querendo muito participar, gente, vocês não tem noção, olha isso. Ele está aqui em cima de mim, ó. Aí você vai botar a arvorezinha do brócolis junto com os bichinhos, junto com os carrinhos, vai montar como se fosse uma fazendinha e tal, usando o brócolis que você quer que ele coma. Se você quer que ele coma um outro tipo de alimento, então o tomatinho cereja vai fazer parte também da brincadeira. E aí você vai trabalhando, deixando a criança pegar na fruta, tem que deixar ela pegar no legume. A Thalita vai ao mercado comigo, eu já falo para ela, pega lá 2 cenouras para mim. Ela já sabe escolher a batata. Por quê? Porque eu sempre mostrei para ela o que é cada legume, cada alimento, depois como que a gente faz, como que a gente vai higienizar. E aí esse contato faz com que o alimento seja também desejado, né? Que legal, eu que comprei, eu que fiz, eu que ajudei. Então vai despertando também essa curiosidade. São maneiras, né? São estratégias. Eu não trabalho diretamente com pediatria mais, mas são estratégias que a gente usa para fazer com que as crianças se sintam mais atraídas por aquele alimento. Então, na dúvida, prato colorido. Nada de botar arroz, macarrão, batata, ovo. Porque é tudo da mesma cor. A criança demora a distinguir e entender que são coisas diferentes. Nada de ficar misturando também a comida toda como se fosse um, sei lá... negócio. Não é o ideal. Assim, eu não trabalho dessa forma, né? Não é ideal. Não precisa ser o pratinho com divisória, mas você pode colocar o arroz, o feijão, o verdinho, o legume, a proteína, a carne, o ovo, o frango, o peixe, mas tentar não misturar tudo. É só uma sugestão, né? Nem sempre serve para todo mundo, mas aqui eu deixo tudo acho que o experimentar, né? E aí ele escolhe o que ele vai comer. O experimentar. O experimentar, né? Poder experimentar. O meu filho... Como meu filho, ele é bom. Isso aqui é gostoso, entendeu? Porque talvez naquele dia que você ofereceu a batata cozida, ele não estava muito afim, mas amanhã ele já está afim de comer aquela batata. Às vezes você cortou a cenoura em pezinho, ele não gostou, mas o raladinho ele já gostou. Então oferecer o alimento de diversas formas, né? A gente tem que oferecer de diversas formas, até com os cortes diferentes. Se eu pego a cenoura crua e coloco, eles comem. Se eu pego a cenoura e corto quadradinho e cozinho, não comem. Não sei por quê. Agora a cenoura crua, beleza. Se deixar, vai uma por dia. Entende? Sim. Então, isso faz muita diferença também. Variar a forma, o tempero, o preparo. Pode ser assado, pode ser cozido, pode ser grelhado, pode ser no vapor, enfim. Sempre de uma forma variada para que a criança tenha curiosidade. Agora, outro detalhe importante também é o seguinte, geralmente as folhas são as mais rejeitadas, né? Começar pela menos amarga, que é a alface, e tentar temperar também, porque tem gente, né, que dá dó, não colocar nenhum tempero e achar que vai comer aquilo ali sem tempero. Então bota um azeitinho, bota um orégano, ervas finas, sei lá, aqui em casa vai vinagre balsâmico, vai tudo, mas aí tem shoyu, tem outros temperos. Shoyu tem que tomar cuidado porque é um pouco salgado, né? Mas tem outros temperos que podem ser utilizados e que, de repente, pode atrair essa criança também para alimentação. E não só criança não, adulto também, né? Às vezes fazer um prato de salada maravilhoso, mas não temperar, não torna ele tão atrativo quanto se você escolher os temperos mais adequados e levantar aquele sabor, entendeu?
Gabi, a minha professora Regina, minha orientadora do mestrado. Obrigada, professora, por estar aí. A Ana está dizendo que a minha cliente Isabela, Isa, está ali assistindo também, ouvindo tudo que você está dizendo, que eles têm que melhorar a alimentação em casa. Ela está adorando as dicas, né? Então, assim, quero agradecer muito todo mundo que está aí assistindo com a gente, ouvindo essa preciosidade de dicas e desinformações que a Gabi trouxe, está trazendo aqui para a gente, profissional, né? E eu gostaria muito, Gabi, que você falasse um pouquinho para a gente de como está hoje, né? A gente veio desde o processo lá do início da pandemia, a gente veio caminhando, a gente veio falando da alimentação das crianças, e como vocês estão hoje, né? Hoje, como vocês estão... Nós não estamos ainda pós-pandemia, né? Mas estamos na segunda onda aí da pandemia. Mas conta pra gente como que você está com as suas rotinas, que você está trabalhando, dando aula, estágio, caminhando, YZ. Conta aí um pouquinho pra gente como que vocês estão hoje. Então, a rotina, ela é variável, né? Então, por exemplo, no início da pandemia foi uma, depois que eu comecei a dar aula remotamente foi outra, depois que a Thalita foi para a escola foi outra, e agora a Thalita vai para a escola. Eu decidi não colocar o Henrico ainda por ele ser muito pequenininho, até conversei isso com você, né? Eu sei dessa questão da necessidade de incentivar, estimular a fala dele, mas ainda estamos na pandemia, então eu decidi esperar um pouco para poder levá-lo para a escola, então ele fica em casa comigo. E eu estou no meu trabalho remoto, né? As aulas já começaram desde fevereiro e eu tenho trabalhado normalmente, fazendo as minhas orientações e tudo mais. Mas eu sempre programo, né, o meu cardápio para a semana. É importante isso, né? Até para saber quando a gente vai no mercado o que a gente vai comprar. E aí, ver o que tem na geladeira, né? O que de fato é necessário. Programo a minha rotina no dia para poder fazer as refeições de maneira adequada e cuidar das crianças e cuidar do meu trabalho. Não tenho conseguido mais caminhar diariamente como eu estava, mas eu tenho mantido um peso, então eu estou feliz com essa vitória, né? Foi como eu conversei com você. Não é uma coisa também que, poxa, não estou mais no ritmo que eu estava. Eu estou em outro ritmo, agora eu tenho outros afazeres. É diferente, a gente vai tendo que fazer novas adaptações, né? E aí a rotina está super tranquila, digamos assim, né? À medida que a gente vai se adaptando e vai fazendo com que os horários eles sejam horários mais regulares. Então, por exemplo, daqui a pouco todo mundo vai dormir, porque 6 horas, 6h30 da manhã está todo mundo de pé já. Então já todo mundo jantou, já todo mundo já tomou banho, então esse horário é um horário que já estou relaxando. Na verdade, se não tivesse aqui com você, eu já teria apagado a luz, né, diminuído os sons, para que daqui a pouco todo mundo vá ir relaxando, vai diminuindo o ritmo e vão dormir. Henrico já está dormindo a noite inteira, ele não mama mais de madrugada, nem mamadeira, nem peito. Você me ajudou muito nesse processo, muito obrigada, glória a Deus por isso. E aí é muito bom, porque a gente poder dormir a noite toda, né, é uma coisa que realmente faz bem. Não que eu que eu ache ruim ter que acordar para amamentar, mas é cansativo, né? A gente sabe que é cansativo. Toda mãe passa por isso. Descansar, né? Descansar a cabecinha dele e a sua, não só a sua, mas a dele também. Ele precisa dormir para crescer, né? Acordar com mais disposição. Exatamente. E ele acorda rindo, ele acorda muito disposto. Thalita também acorda super bem, mas é importante que eles durmam cedo, para que eles tenham esse tempo de descanso, né? Thalita, né? Thalita é a pessoa disposta, alegre, é pipoca, é uma coisa maravilhosa. Hoje eu fui levá-la para fazer uma aula de experimental de teclado, que ela quer aprender a trocar um instrumento já faz tempo, né? Aqui dentro mesmo. Nossa, ela vai correndo, ela vai pulando. Eu falei, meu Deus, é muita energia. Quando o Henrique tiver a idade dela, como é que será? Vai ser ela pulando mais velha e ele pulando atrás, entendeu? Vão ser os dois pulando. Então, tem que ter muita disposição. Isso aí, amiga, muita disposição. Muita saúde. Para poder acompanhar, com certeza. E um detalhe que eu esqueci de falar, que não tem nada a ver com alimentação, mas que eu achei muito legal. Assim que a Thalita começou a ler, eu dava os livros infantis para ela ler. E aí aqueles livros que tem só uma frase, e ela lia vários. Assim, todo dia você vai ter que ler uma história. Aí ela lia. Chegou um momento assim que passavam semanas e ela lia um livro por dia.
E aí depois, livros maiores, né, eu li uma página, ela lia outra, eu li uma página, ela lia outra. Então, assim, foi incrível esse momento, porque ela começou a ler e ela não lia só... e ela não lia só aquilo que estava aprendendo, ela lia, ainda passava na rua, lia tudo, via jornal, filme, ela já começava a ler. O que é então, PM, né? Pai, o que é PM? O que é PM? Aí o pai, não, Polícia Militar, uma abreviatura, e a gente explica, essa curiosidade é bem legal. Eu até falei para ela, vai abrir o mundo para você quando você começar a ler, você vai entender muito mais coisa, aprender muito mais coisa, é bem legal, né? A gente tem curtido bastante, graças a Deus. Muito bom. Olha só, Gabi, o nosso tempinho já está acabando e passa rápido, né, gente? É uma coisa que a gente vai conversando aqui e passa muito rápido. Mas, assim, eu quero agradecer muito a você por ter se colocado à disposição, à minha disposição e das pessoas que me seguem, dos meus amigos e dos seus também, né? Para ouvir um pouco sobre aquilo que você passou ao longo da pandemia, as suas guerras, né? As suas vitórias, as suas lutas como uma mulher real, né? Profissional, aí com 2 filhos precisando da sua atenção. Então, eu quero agradecer e quero te pedir para você fazer as suas considerações finais, que faltam, acho que, 4 minutinhos para a gente finalizar a nossa live de hoje. Tá, e como você falou, né, mulher guerreira, mulher real, óbvio que não foi tudo lindo e maravilhoso o tempo inteiro. Muitos dias foram muito difíceis, muito difíceis. E aí ter que trabalhar, eu chegava a suar, né, ter que trabalhar e sentar com a Thalita para alfabetizar, e o Henrico não queria comer, então eu não queria dormir. Mas até aqui nos ajudou o Senhor. Então vamos ficar alegres e contar as vitórias, porque é isso que vale. Eu queria finalizar dizendo isso, que não tem como fazer as coisas sem Deus, né? Não existe essa possibilidade. É difícil, é duro, a gente passa por várias situações, a gente tem que orar, botar o joelho no chão, entregar a vida na mão de Deus. Eu entrego a minha, do meu marido, da nossa família, do nosso lar, das crianças, nosso trabalho, tudo que a gente faz, porque sem ele não dá para fazer nada não. Com certeza eu teria caído aí no meio do caminho. Então, não é porque eu sou guerreira, porque eu sou forte, é porque eu busco. Eu busco o Senhor mesmo, diariamente. E quando eu não consigo, eu vou chorar com você, eu vou chorar com a minha pastora Denise, que está aqui vendo a gente, né? Que bom que você gostou, pastor, fico muito feliz por isso. Né? Então, assim, minha, né, dá um norte espiritual para as coisas e sempre fortalece minha fé e me ajuda nisso. E uma coisa importante que eu quero colocar de dica, né, é que a gente tem que deixar alguns pensamentos negativos cativos. Eles não podem tomar conta da nossa mente. Então, o que eu fiz o tempo inteiro e faço até hoje é manter o meu pensamento mais positivo possível. O máximo que eu posso, a maior parte do dia. Pode ser que eu não esteja pulando, rindo, sorrindo, né, feliz da vida, cantando, porque realmente às vezes não dá, por conta das condições, das situações que a gente passa. Mas o meu pensamento, ele está positivo, ele está conectado ao Senhor. Eu não deixo também, né, eu choro, eu vivo luto de algum problema, alguma decepção, alguém que eu soube que está doente, que morreu, porque a gente tem passado por essas mazelas agora, muito mais por conta da pandemia, mas eu oro pelas pessoas, eu divido meu tempo com as crianças, com o trabalho, e eu também reservo tempo para mim, para manter minha saúde mental também, sabe? Então, eu acho que essa é a dica maior, eu preciso do meu tempo. E eu encontrei o meu tempo na minha caminhada. Foi o que eu te falei, né? Quando você não estava podendo fazer essa companhia para mim, eu ia sempre ouvindo um louvor, ouvindo um culto que eu não conseguia, alguma palavra que edificasse, nunca alguma coisa para me deixar mais para baixo ou para me deixar triste. E eu acho que é isso, acho que desse jeito a gente vai levando com mais força, né? Com mais perseverança. Mais leveza. Gabi, muito obrigada. Amei muito. Muito obrigada. Muito obrigada amiga. A todos que separaram seu tempinho aí para poder nos ouvir, participar desse bate-papo comigo, com você. Eu quero agradecer muito a todo mundo. Vai ficar gravadinho, tá? Vai ficar gravadinho esse vídeo, essa live aí no meu Instagram. Então, compartilha com outras pessoas. A gente vai ter na próxima quarta-feira mais uma outra mulher real, mais outra mulher guerreira, para que a gente possa ouvir e se inspirar. E saber que a gente não está sozinha. A gente tem sempre uma outra mulher junto com a gente, ela está vivendo a luta dela lá e ela está vencendo lá, e você também vai conseguir. Amém. Então, Amém. não desista,
nunca daquilo que você quer fazer. Cuide da sua família, que é o seu bem maior. Cuide dos seus filhos, que é a herança do Senhor, né? E que a gente possa caminhar juntos. Precisando dos meus serviços psicopedagógicos, só entrar no meu Instagram, lá na minha bio, que você vai me encontrar. Precisando de qualquer auxílio, a gente está aí para poder ajudar vocês, tá bom? Então, um beijo para todos. Ana, pastora Denise, minha professora Regina, todas as pessoas que estiveram aqui com a gente, foi que passaram rapidinho, maravilhoso. Está aqui com a gente. Muito obrigada. Muito obrigada, Espero muito obrigada. Todas vocês e todos vocês na próxima quarta-feira, às 20 horas aqui, tá? Mulheres reais, mulheres guerreiras. Estamos juntos. Vamos conseguir vencer, estamos juntas. Não fiquem só. Um beijo para todas. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, boa noite. Tchau. Obrigada. Fiquem com Deus. Boa noite. Tchau.